17h11, estamos aguardando o ingresso dos alunos para iniciar a aula. Boa noite. Oi, Richard, bem? Vamos começar às 19h15, tá bom? Ok. Bem, boa noite. Vamos começar a nossa aula, Richard, depois os colegas vão aos poucos adentrando na nossa sala de aula, tá? Tá, ok. Uma coisa, quando é que vai começar as provas EAD? As provas interativas, tá?
vocês devem estar recebendo o comunicado entre hoje e amanhã, tá? Eu posso adiantar para vocês, claro, vai vir um comunicado, né? As provas vão ficar disponíveis ao longo daquela semana, tá? E aí que vai aparecer? Vai aparecer um link para vocês dentro da disciplina, tá? Vocês têm 24 horas para fazer cada prova, conforme o dia que vai estar escalonado. Só que no momento que tu abrir o link, tu tem 3 horas para fazer a prova. Ah, sim. Vai ser só como se fosse o tempo de sala de aula mesmo, normal. Isso. Então, assim, ó. Cara, depende de quantas disciplinas tu tá fazendo, interativa, quanto tu tá fazendo, bicho. Entre DIB e interativa. Na verdade, essas provas eu não tô fazendo nenhuma. Eu Não perguntei tá mais fazendo pro a que tu Bruna? pediu. Oi? A Bruna é interativa. A da Bruna, ela tinha dito que não era interativa, era totalmente presencial. Tinha aqui. E essa informação vai ser A recebida da Bruna como? é interativa. A da Bruna é interativa. Ela tinha dito que não era de. Aqui, ó. Tá. Tá? Então, tem que se ligar. Vou até falar com ela que acho que ela não se deu conta. E como é que a gente vai receber esse comunicado? Pelo AVA, por e-mail, por... Deve ser disponibilizado pelas duas formas, tá? Tá. E aqui. Mas circuitos elétricos também. Eu tô achando que a da Bruna vai ser totalmente com vocês também. Porque não tá como DIB. A minha também, aqui com esses materiais. Não é DIB, tá? Não é DIB, é da Bruna. Acho que quem não tá fazendo dependência não tem nenhuma da turma de vocês. Vamos ver que é um fio tá engenharia civil. É. Engenharia civil não tem nenhuma. A não ser aqueles claros que fazem estão cursando disciplina que estão em independência, né? Sim. Bom, vamos começar. Essa aula 12 não tá disponível no AVA, ou tá? Porra, não é 12, cara, é 14 aqui. Eu que errei essa tela inicial aqui. Só deixa eu Tá. corrigir, depois eu. É 14, tá? Tá lá na aula 14. Puta que pariu, boca aberta. Só um pouquinho. Veja que eu já corrijo isso aqui agora. Tá. Só deixa eu acessar aqui meu AVA aqui. Só para deixar registrado aqueles que já me mandaram a atividade de sala, eu já estou retornando como recebido, tá? Acho que tu já me enviou, né, bicho? Eu enviei. Vou corrigir amanhã. Tem que ter até amanhã, né, para o pessoal enviar, então. Vamos ver aqui. Vocês estão indo para o oitavo semestre, cara. O tempo voa, meu Deus do céu.
Pior que eu achei que eu tinha posto essa aula, cara. Só falta ter posto essa aula errada lá na disciplina de fenômenos, que é amanhã, mas aí eu já corrijo amanhã. É, foi isso que eu fiz, para ter material de resistência. Então, assim, eu tô no aguardo, tá? Porque segunda-feira que vem deve vir um procedimento ali para a gente fazer as aulas práticas, tá? A aula que vem eu encerro a parte teórica, tá? E depois a gente deixa só para fazer as atividades práticas, tá? Tá postado, já vê se tu consegue abrir o material, Richard, por favor. Até agora não entrou aqui para mim. Dá um reset na tela. Aqui. Unidade 4, seção 2. Tá ali já. Não, aqui para mim ainda não apareceu. Já atualizei a página várias vezes, mas não abriu aí. Tá. Só um minutinho. Agora está disponível. Tá. Botei via WhatsApp também. Vamos lá então, gente. Boa noite, Lucas. Bem? E o Lucas sentou e saiu. Bem. Vamos seguir com a nossa unidade, falando em termos de calorimetria. Mas eu quero voltar um pouquinho ao tema da última aula, que eu quero reforçar ali, é aquela parte de escalas de temperatura. Acho que isso é bem importante a gente reforçar isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui no cantinho aqui superior, que acho que é o que menos incomoda. Beleza. Então, repassando, tá? Calor, então, é uma energia que ele é transferida de um corpo para outro
ainda existe diferenças de temperatura, ok? Bom, a temperatura, ela mede o grau de agitação que as moléculas estão em diferentes materiais, em diferentes matérias. Então, como está escrito aqui no parágrafo, né? Então, quando a gente coloca o gelo no suco, as moléculas do suco estão com uma agitação maior para estar mais quente do que o gelo. Então, o que acontece? Acontece uma transferência de calor do suco para o gelo, consequentemente, há um decréscimo da temperatura do suco, tá? Porque ele perde energia para o suco. O gelo, essa perda de energia acaba ocasionando uma transferência de calor, e essa transferência de calor a gente mede pela temperatura. Então, podemos dizer que a temperatura do suco, que é maior do que a do gelo, ela acaba sendo exatamente o fluxo do calor. Então, quando colocamos eles em contato, tá? O que acontece? O gelo esquenta e o suco esfria. Mas como é que a gente vai medir, por exemplo, a temperatura desse sistema, gelo e suco? A gente mede através de termômetros. Esses termômetros podem ser de mercúrio, podem ser de termopares eletrônicos, ou inclusive podem ser termômetros de emissão de feixe de laser, que acaba medindo justamente a temperatura dos corpos. Tá? Os termômetros de mercúrio, por uma questão de saúde, né, e manejo, eles estão, ao longo do tempo, tá, eles estão colocando-se em menos uso, estão sendo reduzido a fabricação por ser um metal pesado, cumulativo, tanto no organismo humano como no organismo de outros animais. Então, o que acontece? Quando dois corpos de diferentes temperatura estão em contato, eles vão entrar em equilíbrio térmico, tá? E aí a gente mede com o termômetro, e o termômetro vai medir justamente a variação de temperatura que está ocorrendo dentro daquele sistema, tá? Então a gente vai verificando como é que ocorre essa temperatura, porque nós temos um bulbo dentro do termômetro, onde eu tenho um reservatório na base, no caso do termômetro de mercúrio, e esse mercúrio, então, se dilata. E ele se dilata em função de quê? Justamente da o aumento ou diminuição da temperatura. Então, ele pode ou se dilatar ou se contrair. Tá? Então, eu vou ter um movimento de ascendência no bulbo do termômetro, na escala termométrica, ou eu vou ter um decréscimo do volume de mercúrio na escala termométrica. Então, nós vimos já isso aula passada, né? As escalas de temperatura no SE são justamente a graus Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, a escala Celsius, como nós vimos na aula passada, se usou para equalizar e para padronizar essa escala a mudança de fase da água. Então, justamente, o ponto de mudança de fase de sólido para líquido se convencionou que é a temperatura de 0 graus Celsius. Então, e a temperatura de 100 graus Celsius se convencionou que é a temperatura onde ocorre a mudança de fase de líquido para gasoso. Ok? Por que se convenciona nessas mudanças de fase, gente? Não me lembro se eu cheguei a comentar isso com vocês. Eu acho que não chegou a comentar. Bom, durante a mudança de fase, tá, o tipo de calor que é trocado entre
a substância e o ambiente, é apenas o que a gente chama de calor latente. Então, não há incremento da temperatura. Então, enquanto toda aquela massa de gelo, por exemplo, da água, não mudar para a fase de líquido, não há alteração da temperatura. Então, enquanto ainda tiver gelo presente naquela fração da matéria, a água, ela estará em 0 graus. A mesma coisa ocorre quando a gente começa, então, a aquecer gradativamente a água até ela entrar em ponto de ebulição, não há a alteração da temperatura. Isso a gente pode até retornar depois naquele simulador que a gente viu a aula passada, e que eu botei os links lá para vocês acessarem, justamente isso, que a gente pode colocar água ali dentro do recipiente, a aquecente, vocês vão acompanhar exatamente isso. Quando a água começa a ferver, não há diferença na temperatura, até que toda a água seja evaporada. Tá? Bom, já a escala Fahrenheit deve-se ao físico Daniel Gabriel Fahrenheit, que escolheu como ponto zero a temperatura de congelamento de uma mistura contendo água e sal, como ponto máximo da temperatura de um homem sadio. Tá? E a temperatura de congelamento da água pura ocorre em 32 graus Fahrenheit e a temperatura de ebulição a 272 graus Fahrenheit. Então, praticamente, em vez de usar água pura, se usou uma água salobra para se medir essa temperatura. Tá? Esse ponto, essa convenção para se determinar essa escala termométrica. Bom, e a escala Kelvin deve-se a uma homenagem, né, a William Thomson, que é conhecido como Lord Kelvin, onde ele estava estudando o comportamento dos gases e os gases ideais, né? E ele descobriu que a menor temperatura que um corpo poderia atingir seria menos 273 graus centígrados. E aí, a essa temperatura de 273 graus centígrados negativos, se convencionou ela como zero absoluto. Então, é uma escala padrão e é uma escala simplesmente de soma de diferença de graduações. Então, por exemplo, o que a gente pode dizer? Já que a temperatura de congelamento do zero absoluto, a temperatura do zero absoluto, onde eu não teria nenhuma movimentação de moléculas, ela é menos 273 graus centígrados. Bom, a temperatura que a água congela é 273 em graus Kelvin. E a temperatura que a água ferve, eu simplesmente acrescento 300 graus e essa minha temperatura será 373 Kelvin. Lembrando que Kelvin não leva o zerinho, porque Kelvin é uma escala absoluta. Tá? Mas como é que, então, que a gente vai fazer essa comparação? Então, tá ali, ó. Então, se nós compararmos um termômetro, dois termômetros graduados aqui, na verdade, então nós temos aqui, no primeiro termômetro à esquerda, a escala Kelvin, a escala em graus centígrados, a escala Fahrenheit, a escala em graus centígrados. Bem, então aqui nós temos a correlação entre elas. Okay? Então a temperatura do congelamento da água é 0 graus centígrados, 32 graus Fahrenheit e 273,15 Kelvin. Como é que nós vamos fazer essa conversão de escala? Então, de Celsius para Kelvin é uma barbada. Eu simplesmente pego ali o valor do meu grau em graus centígrados, a minha temperatura em graus centígrados, e somo 273. Então, se nós fôssemos converter 37 graus, saudade de 37 graus, nós teríamos, então, uma temperatura de 310 Kelvin.
Bem, vamos lá. De Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. Então, observando a figura que nós vimos aqui atrás, ó, essa figurinha aqui, nós temos uma escala, nós temos uma conversão linear de temperatura. Bom, e essa conversão de temperatura é obtida através de uma regrinha de 3. Se vocês jogarem essa regrinha de 3 lá, ó, e relacionando com as temperaturas de quê? De congelamento e de em onde a água ferve, nós temos exatamente a fórmula para a gente fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit. Aqui, ó. Então, de 0 a 32 e 100 graus de 100 a 272. É como nós fizéssemos uma interpolaçãozinha aqui para a gente obter essa fórmula que está mostrada na tela. Okay? Bom, simplificando essa fórmula aqui, nós temos ali que a temperatura em graus Celsius, então é a temperatura em graus Fahrenheit, eu retiro o 32, que é a temperatura do zero absoluto, e divido o resultado por 1,8. Bom, esse 1,8 aqui é para simplificar cálculo, tá? Porque isso aqui é uma fração imprópria, e esse 1,8 aqui é 9 sobre 5, ou seja, 9 quintos. Então, a fórmula graus Fahrenheit é igual a 9 quintos de graus Celsius mais 32. Se eu fosse fazer o contrário, o que eu teria? Eu teria 5, abre parênteses, graus Fahrenheit menos 32, fecha parênteses, dividido por 9. Tranquilo. Então, tá aqui, se a gente converter graus Fahrenheit para Kelvin, eu cortei aqui, vamos fazer isso aqui bonitinho aqui. 66 mais 32, isso aqui vai dar 98,6. Tá bom, gente? Graus Fahrenheit. Se eu quero converter de Kelvin para Fahrenheit ou Fahrenheit para Kelvin, eu simplesmente pego a minha fórmula lá, ó, de conversão de Kelvin, pego essa minha formulazinha inicial que a gente achou aqui, ó, que é o grau Celsius sobre 5, graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Jogo Kelvin menos 32 na fórmula e obtenho a minha fórmula para graus Fahrenheit. Para graus, relação de graus Fahrenheit para Kelvin. Um exemplinho aqui, se a gente comparar nossas escalas de temperatura em função de regras de proporcionalidade, nós temos exatamente isso aqui, ó. Tá? Então, se eu tenho a temperatura em Fahrenheit, quero saber minha temperatura em Kelvin, o que eu faço? Eu jogo 5 para cá, multiplico o denominador por 5, divido por 9 e somo 273. Se eu quero saber minha temperatura em Fahrenheit e eu tenho minha temperatura em Kelvin, o que eu faço? Eu jogo 9 para cá, pego minha temperatura em Kelvin, diminuo de 273, faço a multiplicação algébrica por 9, divido por 5 e somo 32. Tá, gente? Foi só uma recuperação rápida lá passada. Acho que fica bem fundamentado. Essa questão da gente fazer isso. Bom, o assunto de hoje é dilatação térmica. Dilatação térmica é uma coisa extremamente importante para nós em engenharia civil. E aí eu vou parar de compartilhar minha tela e, por favor, se possível, quem tiver uma conexão legal, eu quero ver o rosto de
Ninguém consegue compartilhar? Quero conversar com vocês. Não entendi, Fabrício. Eu quero que vocês habilitem o vídeo. Quero fazer uma pergunta e eu quero interagir com todos vocês. Por favor, se for possível. Se a gente tiver conexão legal, eu sei que muitas vezes a gente acaba tendo um problema de conexão. Tá? Claro, né? Quem tiver em trajes íntimos não precisa compartilhar a tela, né, cara? Então. Brincadeira, né? Brincadeira. Só o Richard de roupão, rapaz. Isso é o frio. Isso é o frio. Bom, por que a questão da dilatação térmica é muito importante? Oi, Tayane. Hein? Por que é tão importante a gente assim discutir e pensar que a gente tem que se preocupar com a dilatação térmica? Porque justamente já assim, se eu tenho uma incidência, por exemplo, de luz solar, tá? O que acontece, por exemplo, em uma estrutura, em um prédio, um calçamento, um piso de uma estrada de rodagem? Né? A incidência, né, da irradiação solar e as trocas térmicas que este pavimento, por exemplo, sofre ao longo do dia, fazem com que este material se dilate. Então, por exemplo, isso vai depender também de tipo de material e de que maneira que ele vai se dilatar. Então, isso é uma questão de projeto também, que a gente tem que verificar. Por exemplo, em uma estrada predominantemente feita de concreto, a gente sabe que o tipo de dilatação que vai ocorrer é mais intensa do que um piso de asfalto, porque o piso de asfalto ele escoa, então ele consegue o quê? Ele consegue se moldar ao longo do dia, né? E à medida que ele vai esfriando, ele, claro, ele vai retornando ao seu estado pré-aquecimento. Então, isso também é uma das razões de preocupação para o projeto de estradas com relação ao trânsito de veículos extremamente pesados. Então, se a gente tem o quê? Um caminhão transitando em cima de uma estrada e essa estrada está aquecida e ela naturalmente ela já escoaria com o peso do caminhão em cima, ele flui mais do que deveria, né? Mas entre aspas, né? Então, ao longo do tempo, há um desgaste e há a formação daqueles sucos. Tá? Bom, numa estrada de concreto, o concreto, como ele é mais resistente justamente à compressão que ocorre quando eu coloco um peso em cima, ele tenderia a quebrar. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente coloca em seções de um pavimento de concreto juntas de dilatação. Então, isso ocorre em pontes, ocorre também em pisos industriais, ou até mesmo em... Quem é que nunca fez, quem nunca viu preparação de um piso exterior, onde a pessoa simplesmente faz um piso de concreto e coloca umas juntinhas de dilatação. Geralmente o pessoal coloca uma ripa, justamente o que é? O concreto expande ao longo do dia, vai contra a madeira tem um módulo de compressão legal, então a madeira absorve essa energia e quando cai a noite, né, há o retorno do tamanho natural do pavimento é concreto. Então, isso aqui é interessante a gente ter o conhecimento da dilatação. E a dilatação ocorre tanto de maneira linear, de maneira com relação à área de um pavimento, e em relação também ao volume de um corpo. Tá? Na área industrial, Fabrício,
pelo menos ali na obra da Iara, ali onde o Brandão tá hoje aí, tá todo uniformizado, eles usam Saber um que ele tá sem isopor. máscara. Ele tá sem É, máscara, ali, ó. tá Na ali ó, passagem na de máscara. orelha. Ah, tá bonitinho. Tá. Eles usam isopor. Isso, perfeito. Isopor, né? Eu já vi junta de material mais flexível, ou seja, um polímero, claro, né? Então, pode usar quando eu falo polímero, é borracha mesmo, tá? Sim, eles O usam isopor é um polímero. isopor e depois na junta, porque o isopor vai se desmanchar, né? Eles Isso, colocam uma junta que é tipo vira tipo uma borracha depois. isso, perfeito. Tranquilo. Então, isso tudo é uma questão de projeto, né? O tipo de ambiente onde ele vai estar. E o mais crítico nessas juntas de dilatação ainda são nas ditas obras especiais, tá? Que são pontes, viadutos, né? Túneis. Então, tem que ter um cuidado muito especial. Imagina a gente, né, constrói lá uma seção de uma ponte e essa ponte, ao longo dos anos, ela acaba se degradando mais do que deveria ser e acaba entrando até em fadiga. Por isso que porque é muito preocupante justamente a questão da rodagem de veículos pesados em cima das pontes, porque num pavimento onde não é uma obra especial, se houve a degradação do pavimento, beleza, a gente vai lá, vai fazer uma manutenção. Agora, numa ponte, o acidente é muito mais preocupante, né? Tá? Vamos retornar ao material aqui, gente. Opa, tem uma outra tela aqui. Vamos ver aqui. No slide atual. Então, vamos lá. Está acontecendo um evento para os formandos, que é o Carreira em Pauta, e eu tô logado ali, se alguém me perguntar alguma coisa. Bom, gente. Então, vamos lá. Então, tá ali, ó. Então, se a gente está instalando, por exemplo, uma tubulação, né, numa área industrial, onde ela pode ser aquecido a 500 graus, essa temperatura é o quê? Claro que a engenharia civil não vê a disciplina de termodinâmica, tá? Vê só a parte termodinâmica em fenômenos de transporte, mas é uma parte muito mais simplificada do que a engenharia mecânica e a engenharia de produção mecânica. Taiane, vocês chegaram a ver na matriz de vocês termo? Não. Eu não me recordo. Acho que a turma anterior à tua teve termodinâmica, eu acho. Bom, essa temperatura aqui é uma temperatura de vapor saturado. Vapor saturado e vapor superaquecido. Então, essa temperatura aqui, então eu estou usando essa vapor ou para num processo químico onde eu necessito suprimento de calor para que uma reação ocorra, ou estou passando por dentro de um trocador de calor para poder gerar energia, por exemplo, elétrica, tá? Então, ele diz o seguinte, né, que essa temperatura causará uma expansão na tubulação. E isso não pode ser muito elevado, porque essa tubulação, se danificada, afeta o processo. Então, são seções de tubo de 2 metros, de aço carbono. Então, o que a gente vai... Qual é a solução que a gente vai ofertar para a empresa? Já que eu tenho seções de tubo de 2 metros, eu não posso ter alteração significativa dessas cotas, porque senão vai alterar o meu processo. O que a gente vai fazer nesse caso? Lembre-se do que a gente comentou, justamente o quê? Na nossa estrada, né? Então, eu vou ter que instalar a cada 2 metros juntas de dilatação, né?
Bom, em tubulações industriais, essas juntas de dilatação são na forma de flanges, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma estrutura de conexão, vamos soldar uma estrutura de conexão, vamos colocar o quê? Uma gacheta e flangear com estojos uma tubulação na ponta da outra. Tu deve ver bastante isso aí na Yara, não vê, Márcio? Sim, sim, vejo bastante. Eu estava esperando tu terminar a tua explicação para te perguntar, dependendo do fluido também, né? Depende do fluido, entendeu? Então, por exemplo, em casos de ácidos, eu não posso botar aço carbono, eu tenho que botar aço inox. Positivo, isso mesmo. Né? E qual é o tipo de junta? Bom, eu vou ter que ver o tipo de junta conforme que me aguente o sistema de agressividade. E é uma das indústrias mais agressivas que nós temos no mundo é justamente a indústria de ácido, né? A indústria de fertilizantes. Estou para te dizer que a indústria de ácido é menos agressiva do que a indústria de fertilizante. Porque a indústria de fertilizantes, além de ter o ácido, ela tem todos os vapores cáusticos que são causados pelo ataque da rocha. Tá, gente? Então, justamente isso. Sim, Eu flangeio as pontas. pela matéria-prima, né? Isso. Então, tu vai lá, tu ataca a rocha com ácido, depois tu ataca com ácido sulfúrico, depois com ácido fosfórico, dependendo do tipo de formulação que tu quer fazer, né? Adiciona a ureia, então, conforme o tipo de granulação que eu vou fazer, tem o tipo de tubulação que eu vou usar, então tem o tipo de material aonde vai escorrer todos os meus segmentos de matéria-prima para entrar no reator. No caso do reator de uma indústria química, é o granulador. Tá, gente? Vamos lá. Então, dilatação térmica, né? Em geral, a gente relaciona ela ao aumento do volume. Então, sempre que a gente coloca um objeto em um ambiente onde eu tenho uma temperatura elevada, gradativamente, esse objeto ele vai entrar em equilíbrio térmico. Então, se a gente tirar, por exemplo, um cubo de gelo hoje do freezer, vai demorar um pouquinho mais para descongelar, né, gente? Por exemplo, se eu tirar um cubo de gelo, né, no verão e eu colocar no chão, ele em menos de 3, 4 minutos, conforme a temperatura que vai estar o chão e a radiação, ele vai ter derretido totalmente. E durante esse processo de derretimento, ele permanece na temperatura de 0 graus, só que há o aumento do meu volume. Tá? Muito bem. Então, quanto maior a temperatura, maior o aumento de volume. Menor a temperatura, a maior diminuição de volume. Tá? Então, a dilatação térmica, tá, tem a ver justamente com o que nós estamos comentando agora. Quando eu tenho um sólido, no caso aqui, um tubo de aço, e eu sujeito esse tubo de aço a uma temperatura, a um aumento de temperatura, seja ela externa ou interna, tá? Então, ou seja, aqui, claro que em projetos de tubulação eu vou ter que fazer cálculos de convecção e de radiação do ambiente na volta aqui, tá? Então, por exemplo, se eu não quero ter perda térmica, por exemplo, se eu tenho um suprimento de vapor e eu tenho que manter aquele meu suprimento de vapor constante na minha unidade industrial, além de eu me preocupar com a dilatação, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um material isolante na volta dessa minha tubulação, justamente para diminuir a minha perda de convecção e de radiação para o meio. Tá? Então, beleza. Então, ó, se eu aquecer a substância... Oi? Me tira uma dúvida. A tubulação para quando vai ser instalada a linha, ela necessariamente ela tem que ser uma tubulação sem costura ou uma tubulação com costura? Ou depende do fluido? Depende do fluido. Depende do fluido, depende do material. Muitas vezes isso depende mais do que está disponível no mercado. Tá? Tu tem um projeto de engenharia e no projeto de engenharia tu faz algumas especificações. Que tipo de material pode ser usado em determinadas áreas da tubulação. Entendeu? Então, isso pode ter alterações. Isso, por exemplo, se tu não acha mais aquele tubo, isso na execução tem que ser
retornado para o setor de projetos para verificar do que tem disponível no mercado se há a possibilidade de usar um determinado tubo que está disponível. Tá bom? Isso é bem importante. Então, vocês viram ali, ó. Eu aqueci, né? Ó. Opa, diabo. Eu aqueci, o tubo aumentou. Ó. Eu refrigerei e ele diminuiu. Então, esse é o conceito. Então, esse é o conceito de dilatação linear. Então, se eu aqueço um duto, e aí a gente vai ter que comparar o quê? A minha dilatação é linear, é uma dilatação que tem que levar em consideração a minha área, ou uma dilatação que eu tenho que considerar em relação ao volume. Isso tem relação com a volumetria e o diâmetro das peças, tá, gente? Por exemplo, aqui é evidente que em uma tubulação, essa dilatação aqui, volumétrica ou de área, não importa, vocês concordam comigo? Porque o tubo ali vai ter uma espessura de quê? 4, 5 milímetros, não concordam comigo? Então, 4, 5 milímetros em relação a 2 metros, que é o comprimento que o cara nos deu aqui no início do problema, ele é muito pequeno em consideração com a dilatação linear que vai acontecer no tubo. Agora, se eu já estivesse trabalhando, por exemplo, com uma chapa, aí essa condição já é uma condição diferente. Então, eu vou ter uma dilatação nas direções do plano onde eu vou ter a troca térmica. Vocês conseguem me entender? Então, o formulismo, tá, a forma que nós usamos para dilatação linear é exatamente isso aqui. Então, no caso de tubulações ou outros objetos em que a dimensão se destaca muito em relação às outras, tá? É o caso de um tubo, onde o meu comprimento em comparação com a espessura é muito maior. Então, nós temos ali uma espessura, por exemplo, de 3, 4 milímetros com um comprimento de 2.000 milímetros. Então, ele não chega nem a 10%, 1% do meu comprimento. Tá? Então, a gente vai usar exatamente aqui. Ó. A gente vai usar o coeficiente de dilatação linear. Isso aqui é tabelado, tá, gente? Então, isso aqui eu posso dar para vocês num problema, ou vocês, através da variação de comprimento e variação de temperatura, me determinar o coeficiente de dilatação linear. Porque isso aqui, alguns materiais foram determinados dessa forma, aplicando testes empíricos, e nós obtivemos exatamente essa formulazinha aqui. Então, o ΔL, né, ou seja, então é a diferença de temperatura, vai ser o meu comprimento inicial da peça antes dela sofreu a troca térmica, seja o aquecimento ou seja o resfriamento, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vezes a variação de temperatura. A dilatação volumétrica é a mesma coisa, só que o coeficiente de dilatação volumétrica é representado pela letra beta. Tá? É o mesmo princípio, tá, gente? Bem tranquilo. Bom, coeficiente de dilatação linear, ele é 3 vezes menor que o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, determinando o coeficiente de dilatação linear, eu consigo determinar meu coeficiente de dilatação volumétrica. Aqui tem um linkzinho, tá? E aqui, ó, tem uma questão que eu gostaria de discutir com vocês. Então, a dilatação em rodovias. Então, em rodovias, nós não temos as juntas de dilatação, né? Quem é que já observou como é que acontece quando nós assentamos os trilhos nos dormentos, né? Então, nós temos uma base ali de brita, né? Nós temos uma contrabase no piso, nós temos uma base de rachão, uma base de brita, assentamos os dormentos e depois, em cima dos dormentos, nós colocamos os trilhos. Tá?
Esses trilhos, tá, eles são desencontrados. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o final de uma seção de um trilho no lado direito da minha via férrea, do lado esquerdo eu não vou ter. Tá? Então, eu vou ter que ter um espaçamento entre essas seções, justamente para prevenir acidentes. Tá? Então, diz aqui que a dilatação térmica pode causar problemas em ferrovias e podem ser fortemente danificados se não forem projetados adequadamente. Trilhos são feitos de materiais com dilatação térmica bem elevada. Geralmente, qual é o material que é feito trilho? Geralmente é ferro fundido, tá, gente? Então, com uma pequena variação de temperatura, ele pode ter uma alteração muito grande no seu volume. Tá? E até a função da gente ter os dormentos de madeira e a cama dos trilhos feita de brita é justamente para quando, no ato de passar uma composição, nós temos o quê? Nós temos um range de flexão nesses trilhos, tá? De maneira que não ocorra o deslocamento linear desses nossos trilhos, tá? Então, lá, para amenizar os impactos, existem diferentes tipos de juntas de dilatação, sendo importante na construção para evitar rachaduras e estruturas causadas, por exemplo, na expansão do concreto também. Tá? Tá, então, depois eu quero que vocês olhem essa seção no livro, façam as questões diagnósticas e verifiquem o tema que está lá no livro de vocês avançando na prática. Tá? Eu vou entrar nesse linkzinho aqui, tá? Eu quero que vocês entrem também depois. Vamos lá. Que é de novo da Universidade do Colorado. Tá? Tá? É só para a gente verificar o que acontece com alterações dos estados da matéria. Então, por exemplo, aqui, deixa eu tirar minha apresentação lá, senão vai ficar sobrepondo uma a outra. Fechei aqui. Beleza. Então, estados da matéria. Então, olha aqui, Então, a gente pode brincar com diferentes tipos de materiais. Vamos verificar aqui a água. Tá? A água está aqui a 146 Kelvin. Que em temperatura está essa água? Em Celsius. Na verdade, ali é menos, tá, gente? Está com menos. Então, 273 sólido. Beleza. Vocês viram ali que eu fiz, Eu estou tentando chegar ao zero absoluto e não consigo. Vocês viram que a água já estava... Olha ali, Agora eu estou com 1 Kelvin. Tá? Beleza. Vou tirar aqui. Simplesmente não há vibração nas moléculas. Ela estava 143, tá? 140, desculpa. Então, 143 menos 273 graus Kelvin. Então, a água no início da nossa simulação, ela estava a menos 130 graus. Estava congelada e estava com um volume, por quê? Um volume pouco reduzido em relação a esse aqui, porque ela estava vibrando. Vamos aquecer um pouquinho.
Vamos chegar a uma temperatura de 143, como nós estávamos no início. Ó. Então, eu tenho um sólido formado exatamente ali, ó, em vermelhinho é o oxigênio, em branco são os átomos de hidrogênio. Tá? Embora está num estado sólido e está a menos 130 graus, essas moléculas têm energia para vibrar. Vamos continuar aquecendo e vamos ir a 273 Kelvin, que é a temperatura de congelamento da água. Olha lá, ó. Olha como está aumentando a vibração das moléculas. Ó. Então aqui é o ponto de congelamento da água. Ela está congelada, mas ela está praticamente que tendo a troca de calor latente para que ela comece a entrar na mudança de fase. Então olha ali, ó. Ela estava no reticulado e ela começou a aumentar o seu volume, ó. Então ela está tendo uma mudança de fase, aumentando o volume dela, tá? Vamos continuar aquecendo até 373 graus. Vamos lá. Olha ali. Ela começou a evaporar, ó. Começou a evaporar, começou... Claro que aqui eu tenho um recipiente fechado, tá, gente? Então é exatamente isso. Ela começa a expandir de volume. Tá? Enquanto toda essa água aqui não mudar de estado líquido para gasoso, não vai ocorrer mudança de temperatura no meu termômetro. Então depois eu quero que vocês brinquem com os outros elementos que nós temos aqui, ó. O oxigênio, o argônio, o neônio. Tá? O argônio que é um gás usado em solda, né? O oxigênio é o nosso comburente. Né? E eu quero voltar num outro exercício, uma outra simulação, na verdade, que nós vimos na aula passada, justamente para tocar naquele ponto, Richard, que nós vimos da água aqui, ó. Tá? Então, só um pouquinho aqui. Chegaram a entrar nesse simulador, gente? Eu entrei. É legal, né? Tem um monte de coisa, né, gente? Um monte de coisa. Um monte de coisa. Sim, eles são bem interessantes. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Física. E os links que eu botei para vocês foram todos links em português, tá? Deixa eu botar aqui. Fluidos. A gente vai se virando como a gente pode, sem conseguir acesso aos laboratórios. Onde é que tá? Onde é que tá? Faraday Energy Bank. Hook. Aqui. Então, olha ali, ó. Coloquei a água. A gente já fez a aula passada, mas vou fazer de novo. Tá?
símbolos de energia. Vou botar o termômetro aqui e o termômetro aqui. Então, congelando, as temperaturas baixam. E no momento que eu forneço calor, quando tanto o óleo quanto a água, quando entrarem em ebulição, eu quero que vocês reparem os termômetros ali, ó, que os termômetros cessarão de se elevarem. Vai lá, olha a água lá, ó, parou. Começou, só o termômetro, o do óleo está seguindo ainda, ó. Ó, começou o óleo a ferver, ele pode subir. Tá? Então, esta é a mudança de fase. Enquanto ainda tiver líquido dentro do recipiente, eu não tenho mudança de temperatura. Tá? Isso é o que a gente chama de calor latente. Bom? Então tá, gente. O que eu quero... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom. Algumas coisas, alguns recados, vocês devem estar recebendo, tá? Entre hoje e amanhã, um aviso das provas interativas, tá? Aqueles que estão fazendo disciplinas interativas, sejam elas de dependência ou disciplinas interativas regulares, tá? Entre hoje e amanhã à tarde, vocês devem estar recebendo orientações de como essas provas funcionarão, tá? E aonde vocês vão ter o link para acessar as provas, tá? O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, tá? Na data que a prova for marcada para vocês no portal, vocês têm 24 horas para acessar a prova e para fazer. Só que no momento que vocês abrem o link para fazer, vocês têm 3 horas para fazer a prova. Tá? Então, eu não sei qual vai ser os dias de execuções da prova ainda, porque isso vocês vão receber essa comunicação nas próximas 24 horas. Então, o aluno recebeu o dia da prova, ele tem 24 horas para fazer a prova. Sendo que quando ele acessa o link, esse link inspira em 3 horas. Tá bom? Todos entenderam? Só tem uma tentativa? Bom, aí nós vamos ter que esperar as orientações, né? Eu estou vendo as orientações de vocês. Eu realmente não sei. Vocês vão receber essas orientações antes do que eu, provavelmente. A do Bruno no primeiro bimestre foi assim também. Provavelmente, tá? Isso aí eu vou discutir em reunião com os docentes de vocês amanhã, tá? Nós vamos uniformizar as provas, tá? Por exemplo, se vai ser, pode até ser uma questão discursiva ou uma questão optativa, tá? Mas a gente vai uniformizar o tempo de realização da prova. Tá? Então, o aluno vai ter lá, por exemplo, o aluno vai ter 24 horas para acessar o link, mas quando ele acessa o link, realmente, também vai ter 3 horas só para fazer. A gente vai acabar tendo que deixar... Mas as provas são criadas pelos nossos professores ou elas vêm de São Paulo? Não, são criadas por nós. Tá? Porque às vezes tem uma discordância, porque vocês aplicam a matéria de vocês. E São Paulo vem umas perguntas totalmente diferentes do que a gente viu em aula. Não, senhor. Essas disciplinas que a gente está fazendo de forma remota, né? Que na verdade nós todos estamos nos inventando esse semestre, né? Nós nunca... Podem abrir as câmeras, gente, se precisa, se puderem, por favor. Então, todos nós estamos nos reinventando esse semestre. Isso aqui nunca aconteceu, né? Então, exatamente assim. A orientação é que a gente faça isso. Eu vá confeccionar a prova dessas disciplinas. Tanto é que tinha algumas disciplinas que eram com avaliação de proficiência, tá? Que é aquela prova de avaliação, como é que está o andamento, e vocês tinham disciplina com avaliação de proficiência, e uma delas era essa, tá? Onde metade da prova do segundo bimestre seria confeccionada por mim, e a outra metade avaliando todo o conteúdo do curso de vocês. E isso a gente suspendeu nesse semestre, tá? Justamente para não prejudicá-los. Tá? Então, a prova do segundo bimestre, para todas as disciplinas presenciais, valerão 4.000 pontos. Tá? Não terão
a questão da avaliação de proficiência. Tá? As disciplinas que são DIs ou DPDIs, a prova do segundo bimestre vale 5.000 pontos. As disciplinas que são DIB, tá? que alguém possa estar fazendo, essa vai ter uma prova do professor valendo 2.000 e uma prova interativa valendo 2.000 pontos. Tá? A semana de provas, deixa eu abrir o calendário aqui para eu não me esquecer. Aqui. Só um pouquinho. A nossa semana de provas, tá, gente? Interativas não, presenciais, é de 15 a 19, tá? Então, dessas disciplinas que vocês estão tendo remotamente com os professores, tá? De 15 a 19, e as disciplinas interativas, as avaliações serão de 4 a 10 de junho. Tá? Então, na verdade, na sexta-feira que vem, dia 4, já tem avaliação. Quinta-feira que vem, dia 4, já tem avaliação, né? Então, tem que ficar esperto. Tá? Sim. Alguma dúvida mais, gente? Todas possíveis e imagináveis. Não. Por hoje é isso que eu tinha com vocês. Márcio, eu quero que tu fique um pouquinho logado, porque eu quero falar contigo. Tá? Fabrício, Okay. no caso de cair durante essas 3 horas, sei lá, o acesso, alguma coisa do tipo, cair a internet da pessoa durante a prova. Bom, aí é aquela velha história, né, Tayane? Vamos ter que tirar o print de tela e evidência para a gente poder abrir chamada. Tá? Tá. Olha lá, a aluna ficou sem conexão. Só que assim, ó, agora mais do que nunca, né, gente? Deu problema na internet, você tira um print e me envia para eu abrir chamada. Porque isso com certeza vai acontecer. Né? Um ou com o outro pode vir a acontecer isso. Tá? Tá bom, obrigada. Não tá com tanta frequência, mas tem alguns momentos que dá uma estabilidade no próprio sistema. Se eu disser para vocês hoje que eu estava com uma estabilidade no meu sistema aqui de casa, pô, eu já tinha um hub de internet legal, eu tenho 60 mega, pô, né? Pô, mas vira e mexe, estava com intermitência semana passada, começou. Cara, eu resetava modem, resetava roteador. Aí que eu cheguei cara, eu vou ver os cabos. Eu estava com um cabo de rede que saía do roteador, que saía do modem para o roteador que não estava bom. Então estava me dando intermitência no sinal. Então, são essas pequenas coisas que é interessante a gente verificar assim, né? Que, na verdade, é um cabo de rede que eu tinha posto já uns 2 anos que eu nunca tinha trocado. Então, acaba tendo desgaste. Em casa de ferreira, espeta de pau, acaba esquecendo de fazer algumas coisas, né? E aí, quando eu estava já semana passada dando aula de fenômenos, começou a falhar, bom, mas o que é isso? Aí comecei a fuçar. Aí hoje de manhã, puta, é isso. Dei conta. Porque eu tirei o cabo de rede, troquei, joguei direto no meu laptop e eu vi que é o problema do cabo de rede. E o sistema nunca teve tanto acesso quanto está tendo agora. Nunca. Então, assim, eu quero que vocês... É um esforço tanto de vocês quanto da companhia para que vocês não sejam prejudicados em termos de graduação, em termos de conclusão de curso. Né? Claro que tem alguns casos, inclusive o caso do Márcio, que eu vou conversar com ele depois, que tem alguns casos especiais que a gente tem que estar acima da nossa gerência, que eu tenho que mandar para o acadêmico regional para resolver. Tá? Mas a gente vai tentar fazer o máximo possível. Não sei se vocês viram a live hoje do governador aqui do estado, e o governo do estado vai entrar com os alunos numa ferramenta remota similar à nossa, tá? Que é a do Google, que é o do Google Education, que é o Google Classroom. Acho até que acho que eu usei com vocês na primeira aula que a gente fez remotamente, eu acho. Não sei se eu fui com vocês ou com a turma de resistência. Quando nós não estávamos com o Teams ainda habilitado, e com o acesso do Skype, como nem todos têm o Skype for Business, com o Skype normal, ele fica muito truncado quando tu abre a reunião para muita gente. Tá? Só que, realmente, o Google Classroom tem limitação para 30 alunos numa sala. Né? Então, o governo do estado fez esse acerto com a Google e eles vão fazer sala capela com 100, 200 alunos. Então, é um momento peculiar, é um momento ao qual nós nunca estivemos juntos, nunca passamos por isso, né? A previsão inicial da companhia é retornar dia 15 para a realização de alguma prática que a gente não consiga fazer
através de simuladores ou de filmagem na aula. Tá? Essa é a previsão inicial. Então a gente tem que aguardar, porque também depende. A companhia teve essa previsão, mas também o nosso decreto do governador ele já impediu o retorno nosso antes do dia 30 de junho. Porque as faculdades, cursos de pós-graduação e cursos livres, a princípio, eles só entrariam no dia 1º de junho. Entendeu? Então, é uma série de regramentos que nós temos que aguardar. E agora, imagina, se a gente joga tudo para julho, não fecha o semestre de vocês, você não consegue começar outro semestre. Tá? Então, a gente está adequando da melhor maneira possível para vocês. Tá bom, gente? Tá bom, Fabrício. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite, tchau. Até logo. Ô, Fabrício, Boa noite. trabalha até amanhã, né? Isso. Quero trabalho até amanhã. Tá, beleza, então. Boa noite aí. Boa noite. Richard não. Desculpa, o Márcio. Eu encaminhei a nossa troca de e-mails. Na verdade, eu conversei com o diretor, porque a gente tem reunião